Fala galera, bom, eu estava com muita saudade de fazer esse tipo de conteúdo. Eu admito que eu passei um tempinho refletindo e falei, tenho que voltar. E eu voltei, passou a pré-temporada, eu estava fazendo alguns ajustes e esses ajustes levam a isso. Voltamos com as análises de jogadas, o que teve na última temporada, agora a gente tem de novo. E bom, óbvio que eu não iria não falar desse jogo. Eu tinha que falar. Eu tinha que simplesmente pegar a história e colocar ela aqui. Nós tivemos Green Bay Packers e Philadelphia Eagles no Brasil. É isso, né? E como vocês estão vendo agora as jogadas da partida, eu separei para respeitar as duas torcidas e, claro, agradecer por esse momento magnífico que nós tivemos. Um TD do Philadelphia Eagles e um do Green Bay Packers. Falei fora da ordem, sim, mas é um TD do Packers e um do Eagles. E eu vou explicar as duas jogadas neste exato momento. Bom, vamos começar com uma jogadinha engraçada. Não tão engraçada assim, é um conceito básico, é um conceito que quase todos os times usam, mas é muito importante a gente falar sobre ele. Primeiro eu vou explicar a diferença entre jet sweep e end around. Qual é a diferença entre um e o outro? O jet sweep é quando você percebe, e foi essa jogada aí, quando o recebedor ele sai em motion e após o motion ele recebe a bola. Ou seja, o snap sai enquanto o recebedor está em motion. E nós temos o end around, que é quando sai o snap e aí o wide receiver, o tight end, o recebedor que possa estar aberto, né? Ele simplesmente faz um movimento em corrida para o backfield e recebe a bola do quarterback. Então a diferença entre um e o outro é que o jet sweep primeiro tem o motion e no end around é após o snap que tem o movimento do wide receiver. Ok, tá? E aí, bom, dito isso tudo, eu separei aí já logo os bloqueios, como funcionam os bloqueios da jogada. A gente vai perceber que 3 caras vão bloquear diretamente e 3 vão subir para o segundo nível. E eu vou explicar depois para quem não sabe o que é o segundo nível. Primeiro, a gente vai falar sobre os 3 que vão bloquear. Eles vão fazer esse movimento de bloqueio protegendo o lado da corrida, ou seja, eles vão fazer um movimento de passada para o lado da corrida e depois, que é o lado direito, e depois eles vão fazer um movimento de bloqueio fazendo força, ou seja, projetando o adversário para o lado esquerdo, para não deixar esses caras infiltrarem, nem fazer com que o corpo desses caras seja projetado para a corrida e automaticamente eles auxiliarem nesse tackle ou na forma de atrapalhar essa corrida. Tá, ok? Beleza, a gente já viu essa parte aí. E aí, quem é que sobe para o segundo nível? São 3 caras que eu separei e circulei ali, tá? Bom, os 3 caras são o offensive tackle direito, o center e o tight end, que é o Kraft, tá? Esses caras vão fazer os seus bloqueios normais, só que eles vão bloquear linebacker, safeties ou corners que estejam tentando atrapalhar essa corrida do Jayden Reed, tá? E aí, bom, a gente observa que depois que o Jayden Reed ele passa desse primeiro nível, né, ou seja, do confronto entre a linha ofensiva e a linha defensiva e tudo, ele quebra no gap e aí consegue achar um espaço. E como assim ele acha esse espaço? Tem um corredor para ele. E normalmente a corrida deve ser atrás dos bloqueadores, ou seja, ele utiliza as costas do bloqueador como uma parede mesmo, sabe? O bloqueador ele está segurando o adversário e ele vai passar pelas costas do seu bloqueador, do seu companheiro de time, exatamente para conseguir um ganho de jardas. Excelente até aí, beleza. E aí, para finalizar, a gente tem que falar sobre o trabalho desse carinha aqui, tá? Rashid Walker, offensive tackle, jogou de tackle direito, jogou de tackle esquerdo e automaticamente ele teve que subir para o segundo nível, como eu falei. Só que ele já foi para o terceiro nível, ele já foi lá bater no CJ Gardner-Johnson, o safety. E, cara, ele foi tão rápido que ele chegou na frente do seu recebedor, né? No caso, o Reed, que é um wide receiver, e estava correndo com a bola. Ele basicamente conseguiu bloquear o CJ Gardner-Johnson lá, que foi o último bloqueio, e simplesmente
faz com que o Reed entre na endzone livre, leve e solto. Lance lindo, ótima jogada desenhada muito bem, principalmente as formas de bloqueios lá no início que fazem a jogada funcionar, e depois no segundo nível e terceiro nível, vamos dizer assim, que é a parte onde tem os safeties. Cara, excelente chamada e excelente desenho, parabéns ao LaFleur. E aí nós vamos à segunda jogada, esse TD do Philadelphia Eagles de A.J. Brown. Cara, esse TD foi lindo, mas a gente teve alguns erros nessa jogada. Primeiro eu vou falar sobre o ataque, tá? A gente observa ali que o A.J. Brown, ele recebe o comando do nosso querido Jalen Hurts para poder fazer o seu pequeno motion, tá? Um motion rápido, coisa leve só, que eles estavam em formação em bunch, né? Ou seja, estavam próximos à linha ofensiva. E aí ele simplesmente faz o movimento em direção ficar atrás do Dallas Goedert, que é o tight end, e fazer uma formação em stack, tá? Stack é onde um recebedor tá na frente e o outro fica literalmente atrás dele, e aí eles saem fazendo suas rotas, né? E aí, bom, dito isso tudo, a gente observa que tem um conceito ofensivo onde o Dallas Goedert, ele vai simplesmente fazer uma rota in, ou dig, como você queira chamar. O nosso querido A.J. Brown, ele vai fazer uma rota chamada out and up, ou aqui no Brasil a galera chama de cadeira, né? O FA carioca, não sei como se chama, se em outros lugares também chama assim, esse tipo de rota, mas carinhosamente chamam de rota cadeira, mas o nome dela é out and up, tá? Não é out and go, porque existe um conceito chamado out go, tá? Então é out and up. E no outro lado, a gente tem o Devonta Smith, que é o slot, fazendo uma cross, tá? Que é aquela rotinha cruzada ali, mais próximo da linha defensiva, né? Entre os linebackers e a linha defensiva. E para finalizar, a gente tem o Jahan Dotson mais aberto fazendo uma curl com um inside release, tá? Um release para dentro do campo exatamente para essa opção. Porque se ele faz um outside release, fica muito fácil da marcação cortar essa linha de passe. Então ele tem que fazer um inside release para dificultar o trabalho do corner. A defesa do Green Bay Packers, ela tá numa cover 1, ou seja, só tem um safety no fundo do campo, distante de todo mundo, inclusive. Eu não gostei disso. O safety é o Javon Bullard, tá? Ele é o camisa número 20. Isso, ele é o camisa número 20. Ele tá espaçado demais. Eu não gosto disso. Eu acho que ele poderia estar mais próximo, mas ok. E aí, cara, isso já é um problema pra jogada, tá? Marcação individual, safety muito espaçado. Tudo bem que o Philadelphia Eagles é um time que explora muito rotas longas. É um time que gosta de fazer esse trabalho, dificultando a vida do safety e dificulta em termos de leitura também, tá? Não somente em reação, mas em leitura. E, cara, principalmente, a gente vai ter um erro bem pesado do Jair Alexander, mas esse erro, assim, eu vou passar um pouquinho de pano porque o A.J. Brown, ele correu a rota dele muito bem, tá? Bom, primeiro, vamos lá. Nosso querido A.J. Brown, ele faz essa outing up, né, como eu disse, e ele vende muito bem essa rota out. Essa rota out, ele faz maravilhosamente bem. E essa rota out quebra a marcação do Jair Alexander, porque ele pensa que realmente é uma rota out sendo feita e ele olha pro Jalen Hurts. O erro dele foi aí, olhar pro Jalen Hurts. E aí quando ele olha pro Jalen Hurts, cara, já era, tá? Já era. Ele simplesmente é queimado. E aí o tempo de reação não existe. Já era. Foi embora. O A.J. Brown, ele ganha, né? E aí o nosso querido Bullard, ele demora a identificar isso e ajudar o nosso querido Jair Alexander. E aí o Jair Alexander, como ele é queimado, deixa esse buraco atrás dele, nas costas dele, onde o Jalen Hurts, ele encontra basicamente a janela perfeita, onde nem o Bullard consegue chegar a tempo e tampouco o Alexander, né? Que é um passe na frente, um over the shoulder, que a gente chama, esse passe na frente do recebedor, à frente dos ombros, buscando exatamente a proteção do seu recebedor pela lateral do campo, onde não tem como o corner tentar bater, porque ele vai estar com o braço esticado, voltado para fora do campo.
O A.J. Brown, ele consegue, ele ainda corta pra cima do safety, que é driblado, né, como vocês podem ver, e corre pra endzone tranquilamente, livre, leve, solto. Dito isso tudo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, e fiquem novamente com essa linda imagem do nosso querido Jair Alexander entrando em campo com a bandeira do Brasil. Por mais que ele tenha sido queimado essa jogada, ele fez uma partida ok, eu não achei a partida dele ruim. Ele fez uma partida bem interessante e ele homenageou o nosso país. Dito isso tudo, até uma próxima. Valeu!